Bom, hoje nós vamos falar de um pensador clássico da sociologia, né? Revisar os conceitos de Karl Marx. Karl Marx, ele é alemão, é um homem do século XIX, então a gente não precisa querer que ele resolva todos os problemas do século XXI, né? Ele não conheceu o nosso mundo globalizado, não conheceu a internet, não conviveu com a televisão, e mesmo assim alguns conceitos do Marx ainda são extremamente pertinentes. Né? Ele nasceu em 1818, morreu em 1883. Então é um homem bem século XIX. O ambiente intelectual que o Marx cresceu? Marx é alemão, teve uma rápida passagem pela França, outros países da Europa, e se radicou na Inglaterra, onde ele escreveu grande parte da sua obra, inclusive o Capital. Mas ele se formou na Alemanha. E qual foi o ambiente intelectual que influenciou? Então a gente vai ver que o Marx traz muito o idealismo alemão, que estava em moda naquela época na filosofia, Hegel, né? Ele era um leitor assíduo de Hegel. Sua passagem pela França, que coincide muito com a efervescência da Comuna de Paris, ele foi influenciado pelo socialismo utópico, né? Que é aquele que acreditava que o capitalismo ia se tornar bom. E na Inglaterra, onde ele se radicou, é, ele vai carregar muito da economia política que estava é, em voga na época. Sua análise sociológica está centrada na crítica social ao capitalismo enquanto sistema econômico. Se a gente pega os outros dois fundadores, o Max Weber e o Emile Durkheim, a gente percebe que eles são capitalistas. O Karl Marx não. Né? É toda a sua teoria para criticar o capitalismo. Sua preocupação é investigar como a sociedade se constitui e como ela funciona, né? Enfatizando o papel das classes sociais na produção da vida da coletividade e suas contradições e conflitos. Né? Se a gente procurar um conceito-chave na teoria do Marx, esse conceito ele se dá a partir das classes sociais, né? Que a gente vai falar sobre isso depois. Bom, trabalho também é uma categoria muito importante para Marx, né? E ele define o trabalho como sendo um meio pelo qual o homem produz a sua própria existência, né? E para ele, trabalho é uma atividade criadora de coisas socialmente úteis. Aliás, essa é uma crítica que hoje os historiadores fazem a Marx, porque para Marx a condição humana está ligada ao trabalho. Né? Para ele, o homem é o único bicho que trabalha. E a partir do trabalho, então, a gente tem a organização dos modos de produções. O que são modos de produções por Marx? Ele vai dizer que é as relações sociais de produção, homem a homem, né? E as relações do meio, homem versus forças produtivas. É, como nós comentamos, o conceito de classe social é um conceito muito importante para Marx. E como que ele define classe social? Ele define como a representação das desigualdades sociais. Né? Para ele, o mundo dele, como eu falei, é o mundo pós-revolução industrial, e ele conheceu basicamente duas classes sociais, que ele dividiu em explorada e exploradora, que para ele a exploradora era a classe burguesa e a classe explorada era o proletariado. E o que ligava uma classe à outra seria o trabalho, né? A força de trabalho. Bom, cada um deles tem um método, e o do Marx se chama materialismo histórico dialético. Né? Que é isso? O Marx vai dizer que as pessoas fazem história, mas não a faz como quer, e sim como lhe é dada as condições materiais de produção. Então, para o Marx, a sociedade é um edifício, né, cuja base é a infraestrutura, e o restante é a superestrutura. Né? O que ele chama de infraestrutura? Para ele é a base material, é a base econômica, né? São as forças produtivas, são as relações sociais, e você é determinado pela sua condição econômica, isso vai determinar o restante do edifício. O que ele põe no restante do edifício? Maneira de ser, de pensar, de agir, as instituições, o mundo político, as artes, a economia, o sistema jurídico-cultural. Então, tudo isso para o Marx é determinado pelas condições econômicas. Bom, outro conceito muito importante do Marx, que até hoje a gente vê muita discussão, é de ideologia. Né? E ele fala de ideologia burguesa. Para ele, como que ele define, nas palavras de Marx, ideologia é o sistema de ideias peculiar a determinado grupo social,
cuja função consiste na conquista ou na conversão de um determinado status quo, de um determinado status social. Então, para ele, a ideologia é um estabilizador social e um mecanismo de dominação. Por quê? Porque a classe dominante de uma sociedade produz, para legitimar seu domínio, uma ideologia para manter a dominação e iludir a classe dominada, levando à falsa consciência, que, nas palavras dele, acaba por provocar uma inversão de efeito e realidade social. Bom, traduzindo, né, para o Marx, você pensa de acordo com a cabeça das classes mais abastadas. No Brasil, a gente vê muito isso. Está desempregado porque é ruim de serviço. Ninguém discute que não tem o pleno emprego. Mesmo se 100% dos brasileiros forem bons de serviço, nós não teremos todos empregados, né, infelizmente. Bom, o Estado é uma categoria muito importante para Marx, e ele vai dizer que o Estado é o aparelho detentor do uso de forças monopolizada, cuja função principal é impedir que o antagonismo degenere em luta perpétua, mediando assim os interesses das classes, mas reforçando e contribuindo para a manutenção da classe dominante. Bom, o Marx era um ferrenho crítico do capitalismo, né? E ele vai dividir as funções do Estado em duas, que ele chama de funções aparentes e funções reais. O que são as funções aparentes? Para ele, aparentemente, o discurso do Estado é assegurar o interesse da coletividade. Só que, na prática, o Estado acaba protegendo mais a propriedade privada, que ele fala que é a função real do Estado. Então, para ele, o poder político é o poder organizado de uma classe para a opressão da outra. Bom, falando da produção capitalista, o Marx vai dizer que no mundo capitalista, a força de trabalho se transforma em uma mercadoria. O que é isso? Quem não tem nada vende a sua força de trabalho a troco de um salário, né? Então, para ele, o trabalho adquire um valor de troca e aí surge a mais-valia. Né? O que é essa tal mais-valia? Essa talvez seja a categoria mais famosa da teoria de Marx, que ele vai dizer que mais-valia é a parcela produzida pelo trabalhador não remunerada e apropriada pelo dono dos meios de produção. Ele dividiu essa mais-valia em duas, absoluta e relativa. Eu acho que aí está uma das grandes sacadas do Marx. Né? Ele viveu no mundo da mais-valia absoluta. O que é a mais-valia absoluta? É quando você explora o trabalhador além da hora da sua carga horária de trabalho. Era o que acontecia lá na Revolução Industrial. Né? As pessoas podiam trabalhar até 16 horas por dia nas fábricas. Então, isso ele chamou de mais-valia absoluta. Só que o Marx falou, vai chegar um dia que os trabalhadores vão se organizar, vão fazer a revolução, e aí não vão ter mais a possibilidade dessa mais-valia absoluta, então o capital vai inventar a mais-valia relativa. O que seria essa mais-valia relativa? Seria uma exploração dentro da sua carga de trabalho. Né? Eu sempre dou exemplo para meus alunos o seguinte, lá na sua empresa, o seu colega de lado, da mesa do lado, ficou doente, a empresa te passa o serviço dele para fazer e você não vai ser remunerado por isso. Então, seria aumentar a carga de trabalho e manter a jornada, né, manter as horas de trabalho e manter o salário. O Marx falou que isso viria em função das tecnologias. Hoje a gente vê os bancários, né, uma categoria que sofreu muito com a entrada da tecnologia. Bom, meninos, ainda sobre a produção capitalista, o Marx fala da alienação. O que é alienação? Ele vai falar que é quando os produtores não reconhecem no fruto do seu próprio trabalho, estranhando. Ou seja, quando você não participa das riquezas que você ajuda a gerar. Né? Para ele, a alienação é a perda das condições objetivas da produção. E ele divide essa alienação em três: econômica, política e ontológica. O que é isso? A alienação econômica, você gera riqueza se não participa dessa riqueza. Ele fala que a econômica, ela acaba levando as outras. No Brasil, a gente vê muito discurso que não se gosta de política, né? Por quê? Porque a gente tem alienação econômica. Participar de política gasta tempo, né? E a alienação ontológica é você não participar, não gostar de arte, de poesia, de filosofia, que, segundo ele, a econômica acaba propiciando isso. E é verdade, né? Que não tem o mínimo poderio econômico, não tem tempo para consumir arte, para consumir filosofia, para participar de política, né? Um outro conceito importante do Marx é o de fetiche da mercadoria. O
que ele chama de fetiche de mercadoria? Para ele, é um fenômeno inerente à produção capitalista. Os produtos do trabalho adquirem uma realidade socialmente homogênea, né? E quando a mercadoria toma vida própria, que ele chama de forma fantasmagórica, né? O capitalismo precisa muito disso. Eu dou sempre um exemplo. O Honda Civic 2020, maravilhoso, tem um painel do carro lindo, parece um avião, não sei o quê, e eu preciso de comprar um. Quando eu digo isso, eu estou mostrando o fetiche da mercadoria, né? O que é isso? É uma forma fantasmagórica. A Honda não precisa nem preocupar muito com os seus compradores. Ela não precisa nem preocupar muito com propaganda. O seu carro já fala por si, tem vida própria. Quem compra um carro Honda já pensa na qualidade, né? Então, isso é o fetiche da mercadoria. E Marx vai falar que isso provoca uma situação inversa. Por quê? Porque o ideal seria o homem humanizar a mercadoria. E a mercadoria acaba coisificando o homem, que ele chama esse processo de reificação do homem. O que é isso, meninos? É a desvalorização do mundo, né? Que ocorre na razão direta da valorização do mundo das coisas. O que é isso? Porque eu preciso de um carro novo, eu preciso trabalhar cada vez mais. Então, porque você precisa do iPhone 10, você precisa trabalhar cada vez mais, né? Essa necessidade, ela vem, de uma certa forma, uma escravidão que você tem em relação ao mundo dos bens do consumo, né? Bom, finalizando, o Marx trabalha com as contradições que, segundo ele, levaria à revolução. Ele vai falar, chega um dia que esses operários vão se cansarem e vão fazer uma revolução, né? E para isso ele falou que só vai acontecer quando os trabalhadores de deixar de ser uma classe em si e passar a ser uma classe para si. O que é uma classe em si? A minha dos professores. Cada um na sua, cada um reivindica do seu jeito, né? O que é uma classe para si? É uma classe muito unida, onde defende realmente o direito de todos, né? Uma classe fechada, onde um faz greve, faz todo mundo, um manifesta todo mundo. Então ele vai falar, o dia que o trabalhador tiver essa noção de classe, então a gente vai ter uma revolução. E aí passaria para o modo de produção capitalista. Ele vai falar, o capitalismo é uma tese, esse capitalismo vai ser confrontado por uma antítese, que seria o socialismo, que levaria a uma nova síntese, que é o modo de produção comunista. E o modo de produção comunista teorizado por Marx, eu imagino que ele deve ter revirado no túmulo, né? Não tem nada a ver com o que a gente com o que a gente viu por aí das experiências que se auto-intitulava comunista. Ele falava que era a não existência de Estado, a não existência de propriedade privada, a grande consciência da classe, todo mundo ia trabalhar. Bom, eu imagino que isso não aconteceu em lugar nenhum, né? E eu convido a ler Marx porque o que a gente vê hoje é um ódio muito grande que não se aplica à teoria do Marx. As pessoas estão lendo debatedores e comentaristas de Marx e achando que leu Marx, né? Então, para criticar é preciso conhecer primeiro. Eu convido todos a conhecer a teoria do Marx para depois, então, dizer se gosta, se não gosta, se aprova, desaprova. E lembro, não é uma Bíblia, não é para ser seguido, né? É um homem do século XIX, está ultrapassado em muitas coisas, é lógico. Hoje a gente não tem duas classes sociais mais, a gente tem várias classes sociais, né? Não é um mundo bipolar como do Marx. A experiência do socialismo foi negativa, a gente já sabe que não é a solução mais, mas precisa ser lido. Tem coisas atuais do Marx. Bom, fica aí meu convite para conhecer melhor a teoria desse pensador clássico. Se você gostou, dá um like no nosso videozinho. Abraço!